veio sobre mim a mão do Senhor. E do Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Marcos, muito bom dia, querido. Bom dia, pastor. Muito bom ouvir tua voz, viu, pastor? Ontem foi uma experiência legal, né? A gente trocou uma ideia ali pelo telefone. Sua história me encheu o coração de alegria, meu amigo. E saber que Deus opera de forma tão extraordinária. Sabe por que eu deixei o nosso vídeo, queridos? Que a gente passa lá no começo para agora, e fizemos a transição do sermão do pastor Zinaldo, que uma bênção para o testemunho do Marcos e da Jennifer, porque, amigos, eu vou dizer aqui para você uma coisa. O Espírito Santo é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão grandioso, que ele usa detalhes para salvar a vida da gente. E esse vídeo que nós vimos agora, salvou a vida desse moço. Despertou um processo que estava morto no coração dele. Esse vídeo que ele acabou de ver, e você também. É extraordinário como o Espírito de Deus trabalha. Eu fiquei emocionado ontem de saber como pode, né? Como o Espírito é bom, como quebrar o coração duro, como entrar no coração que já não ouve a voz de Deus. Ele usou um vídeo. Ele vai usar hoje nessa reunião o sermão do pastor Zinaldo, da música, a oração, esse testemunho para falar o seu coração. Se seu coração estiver durinho, amigo, tiver que ser quebrado, hoje ele vai ser, em nome de Jesus. Vocês moram aonde, Marcos e Jennifer? Nós moramos em Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade vizinha de Foz do Iguaçu, que é bastante conhecida aqui no Paraná. Fronteira com o Paraguai, com a Argentina. Bom dia, Jennifer. Tá frio aqui, viu, pastor? Tá frio, eu tô vendo que vocês estão tudo de Itapu aí, meu amigo. Você tá feliz, Jennifer? Eu não tô ouvindo a Jennifer. Aí. Muito feliz, porque a gente vê o mover, né, do Espírito Santo de uma forma que nós, enquanto seres humanos, a gente não dimensiona, né, a gente não entende, e, particularmente, a gente se surpreende, né, porque meu marido sempre foi extremamente racional, né, e por vezes ele falava para mim, assim, coisas que ele falava que ele não iria fazer mais, né? Ele falava para mim, se um dia eu sair da igreja, eu nunca mais vou me batizar, ele falava para mim. Ele não sabia o que estava falando, né? Ele não sabia o poder que age na vida do ser humano. Deixa eu pegar essa questão racional. Deixa eu te perguntar, Marcos. Você é formado em... Pastor, eu tenho duas formações. Eu tenho uma formação em pedagogia e uma formação em filosofia. Ok. Sabe por que eu perguntei? A gente, Marcos, entende que aqui o principal emblema que nós temos que ter é a do Espírito Santo, né? Seja simples, seja doutor, seja homem, seja mulher, criança ou idoso, o que vale é como o Espírito de Deus trabalha a luz que temos em nosso coração. Então, o que vale é o emblema do Espírito, né? Mas por que eu te perguntei a tua formação? Porque a sua formação, ela valoriza a ação do Espírito Santo, né? Ela valoriza a ação do Espírito Santo. Você foi criado na igreja, né, Marcos? Sim, pastor. Desde os 9 anos, né? Ainda quando saímos aqui do Paraná, fomos morar em São Paulo, na cidade de Sorocaba, né? Inclusive, o pastor aqui um dia pregou, né? Justamente a partir do distrito em que eu frequentei, enquanto morava em Sorocaba, São Paulo, que é o distrito do Cerrado. E ali eu me batizei com 9 anos de idade, né? E
fui super impressionado pelo Evangelho, ali aos 9 anos. E desde os 9 anos, Deus me revelou um dom, pastor, que foi muito usado para a honra e glória de Deus, que foi o dom de pregar. Eu preguei por muitos anos. Eu comecei a pregar com 11 anos de idade. Até ontem eu comentava com você que eu parei de pregar aos 30 anos. Então, eu comecei aos 11, eu parei aos 30 anos. Então, foi uma carreira, vamos assim dizer, né? Teve uma carreira cristã com muitas vitórias, algumas derrotas, enfim. Mas até esse momento, enquanto pregador, né? Mas, sobretudo, até usando a palavra que foi utilizada aqui, né? A racionalidade, né, pastor? Isso me incomodou muito ao longo da minha trajetória, porque em um dado momento da minha vida, passei pelo curso de filosofia, e eu acho que ali foi o marco, sabe? Que me fez, assim, começar a pensar demais, sabe, pastor? Quando eu digo pensar demais, eu não considero que pensar seja ruim. Ao contrário. Inclusive, a Bíblia, ela insiste conosco para que nós pensemos, né? Para que nós elevemos a Deus um culto racional. Entretanto, a maneira como eu estava pensando a partir daqueles estudos que eu estava realizando, elas acabaram me afastando de Deus, no sentido em que eu comecei a tentar encontrar explicação para todas as coisas. E não uma explicação bíblico-cristã, mas uma explicação naqueles conteúdos e naquelas categorias filosóficas, sociológicas, que eu vim estudando desde ali. Tentando encontrar na antropologia, na sociologia, na filosofia, na história, tentando entender, por exemplo, se é possível que alguém ressuscite, se é possível que alguém possa abrir um mar vermelho. Quer dizer, veja, e a partir dali, nessa busca incessante por respostas que eu considerava racionais, entretanto, hoje a minha percepção do que é racionalidade é bastante diferente, mas naquele momento, né, em busca de respostas racionais, respostas científicas, respostas teóricas, eu acabei me afastando muito daquilo que era o plano de Deus para a minha vida. E quando eu digo me afastando muito, pastor, esse afastamento ele não era perceptível a ninguém por muito tempo. Então, por muito tempo, eu cultivava as minhas dúvidas, que gradativamente se transformavam em descrenças. Eu continuava indo à igreja, continuava pregando na igreja, por vezes. Eu pregava e sofria, porque, além de tudo, essa minha criticidade, ela começou, assim, a tomar conta de mim. E isso me esmagou por muito tempo. Fez com que eu sofresse por muito tempo, né? Bom, tentando, assim, ser o mais breve e direto possível, né? Deixa eu só Chegou um momento... Nós temos aquele limite que conversamos, né? Sim, temos. Então, vamos cuidar com isso. O seu conteúdo é excelente. Deixa eu fazer só um adendozinho. Querido, claro. Você que está me vendo aqui agora, ouvindo o Marcos falar sobre tentar entender a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível compreender plenamente um Deus que não tem nem começo e nem fim. Nós somos passageiros. E vou dizer mais para você. Nem na eternidade vamos compreender plenamente a Deus. Sabe por quê? Haverá sempre uma grande diferença entre Criador e criatura. Isso não é um problema. Você não é chamado para entender plenamente a Deus. Você é chamado para viver plenamente com Ele. Você é chamado para viver com Ele. E o que Deus revelou sobre Ele, deixa eu dizer uma coisa para você, amado, é suficiente para você viver eternamente feliz. Tá bom? Marcos, aos 29 anos, você sofre um divórcio, né? Exatamente. Já estava misturado com essa confusão da filosofia, do afastamento de Deus, do questionamento dele? Sim. E foi nesse contexto mesmo, pastor. Foi exatamente esse contexto. Quando eu tive ali o divórcio, né? Como você disse, aos 29 anos, logo depois disso, até por conta do afastamento do meu filho, né? Meu filho acabou continuando a morar com a mãe na Itália, né? No momento em que eu me divorciei, morávamos na Itália. E eu volto ao Brasil com muita tristeza, sofrendo bastante, né, emocionalmente e espiritualmente também. E ali, por um tempo, eu tive um momento de reavivamento, sabe, pastor? Por um tempo eu tive um momento de reavivamento. E esse reavivamento durou, talvez, alguns meses, um pouco mais de um ano, né? E foi um momento em que, novamente, eu me reencontrei com as pregações, eu me reencontrei com a igreja, e foi interessante. E nesse contexto também, em que eu estava vivendo um bom momento espiritual, eu conheci a Jennifer, que hoje é minha esposa, né? Nesse período nós namoramos, nesse período nós nos casamos, nesse período, pouco tempo depois, tivemos nosso primeiro filho, Mateus, que hoje está com 7 anos, eu já tenho o Gabriel, que tem 16 anos, e aí aconteceu, pastor, alguns detalhes, assim, não dá para a gente contar tudo, né? Mas, entre tantas coisas, eu entrei no mestrado, bem nesse momento ali, né?
Eu entrei no mestrado e, entrando no mestrado, eu comecei a trabalhar na universidade, na mesma universidade que eu trabalho até hoje. E ali começaram provas de novo, né, pastor? Porque, veja, a minha fé, ela sempre foi uma fé muito enfraquecida. E eu tenho que reconhecer isso hoje. Por muito tempo eu achei que a minha fé era apenas fé, mas não, era uma fé muito enfraquecida. Bastava um pequeno vento, pastor, para que, de novo, toda aquela minha racionalidade, ela tentasse buscar explicações e respostas, e cada vez que eu não encontrava essas respostas, eu sofria, quer dizer, esse ir e vir de sofrimento marcou a minha vida, minha carreira na fé, desde muito tempo. E não foi diferente nesse momento. Até que em 2014, minha esposa pode me ajudar com as datas aí, eu fui convidado a trabalhar aos sábados, pastor. Isso em 2014, né? E veja, a minha fé, ela já não vinha muito bem, né? Ela já não vinha nada bem. A minha descrença em relação a vários princípios do adventismo, entre eles o dom profético da Sra. White, entre eles a ideia de remanescente de Deus, na igreja adventista enquanto remanescente, quer dizer, tudo estava muito longe de mim, pastor, muito longe. Eu entrei, assim, num extremo relativismo, usando essa expressão, né? E aquilo foi para mim, assim, no momento em que eu fui convidado a trabalhar aos sábados, no começo, eu pensei mais ou menos assim, até conversei com a minha esposa na época, amor, a princípio eu vou participar só de reuniões, né? Eu disse, não vou ter aulas, né, nas sextas-feiras à noite, nos sábados. Mas não demorou muito, as aulas surgiram, e na época a gente estava começando a vida, eu falei, bom, amor, Deus vai compreender, eu disse. A gente está começando a vida, né? O nosso filho Mateus está nascendo, e a gente precisa do dinheiro, né? E é interessante, pastor, que a minha esposa sempre foi um esteio, sabe? Sempre foi um esteio. A minha esposa, obviamente, ela não concordou, mesmo. Ela me deu muitos bons exemplos em relação ao sábado. Um deles, inclusive, é o fato dela ter entrado na universidade enquanto aluna para cursar o curso de serviço social, na Universidade Federal aqui da nossa cidade. E ela, em nenhum momento, durante todos esses anos, ela frequentou as aulas na sexta-feira à noite ou nos sábados. Em nenhum momento. Ela me deu, assim, esse exemplo maravilhoso ao longo de todo esse período, sabe, pastor? Mas mesmo a revelia do exemplo que ela estava me dando, eu aceitei o convite de trabalhar, primeiramente, nas sextas-feiras à noite, depois sábados, dando aula nas especializações, em pós-graduação, sábado a cada 15 dias, pastor. E no começo, doía. No começo, trabalhar sextas-feiras à noite era doloroso, era ruim. Eu tinha a impressão de que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Mas depois de um tempo, pastor, essa dor passou. Essa dor passou e eu deixei de me preocupar. Comecei a achar que talvez o sábado não fosse tão importante assim, talvez fosse só mais uma doutrina, talvez fosse só mais uma criação humana, mais uma interpretação possível de um livro sagrado, que na verdade é um livro histórico, foi escrito há milhares de anos, dentro de um contexto do judaísmo. Quer dizer, comecei a racionalizar, né, como era muito comum para mim, né, pastor? Até que chegou um momento em que o sábado praticamente foi apagado para mim. Foi apagado. E comecei a comprar no sábado. Bom, eu vivi uma vida de alguém que nunca tinha ouvido falar do sábado, pastor, sabe? E tudo isso acontecendo e meus pais orando. Meu pai é ancião de igreja há quase 30 anos. Minha mãe, uma exímia cristã. Infelizmente, eles não conseguiram entrar pelo Zoom, estão assistindo pelo YouTube. Senão ele mesmo poderia dar esse depoimento. E meu pai tentava me aconselhar, sabe, pastor? Porque, bom, aí nesse momento, é claro, eu já não ia mais à igreja, já não frequentava mais a igreja. Aí depois, obviamente, não frequentando mais a igreja, não participava mais do círculo da igreja, não tinha mais contato com os irmãos. E essa falta de contato com os irmãos, ela vai fazendo com que a gente busque contato com outras pessoas, né? Que tenham outro estilo de vida. E, gradativamente, eu fui migrando do meu estilo de vida adventista, quase de berço, para um estilo de vida totalmente não adventista. Inclusive, cometendo, assim, atos que, puxa, para mim são até vergonhosos, né? Eu falo, por exemplo, do consumo de bebida alcoólica, coisa que nunca na minha vida. Eu passei uma adolescência, né, negando bebida alcoólica. Quando eu vi, eu estava consumindo bebida alcoólica, é claro que não em demasia, mas com alguma naturalidade, sabe, pastor? Sem nenhum tipo de consciência ético-moral, sem nenhum tipo de, entre aspas, proibição, no sentido em que, para mim, aquilo era só mais alguma coisa. E minha esposa falava comigo, eu dizia, não, amor, eu preciso relaxar, estou muito cansado, eu trabalho manhã, tarde e noite. Quer dizer, é uma forma de eu chegar em casa e relaxar, enfim, sabe, pastor? Eu acabei vivendo uma vida que, isso foi um curto período de tempo, não foi um período muito longo, mas foi o suficiente, sabe, pastor? Hoje, olhando, né, o suficiente para perceber o quão longe de Deus eu fui, sabe? O menino crente, filho de um ancião de igreja consagrado, de uma mulher de Deus, que dedicaram você quando criança, estavam vendo o filho se tornar um cético, um descrente. E não somente isso, né?
além de se tornar, estava praticando as obras de alguém que já não cria mais em Deus. Você imagina o desespero dos pais, e eu fico pensando, Marcos, como a Jennifer, nesse momento, sofreu e te amou, né? Até esperar que Deus trabalhasse no seu coração. É lindo o suporte de uma esposa de Deus, né, cara? É lindo. Parabéns, Jennifer. Você fez o que deveria fazer. A esposa sábia edifica o seu lar. Se você tivesse rejeitado seu marido, ele talvez tivesse perdido hoje. Você o amou para a salvação dele. Glória a Deus por isso, filho. E ele sempre falou para mim assim, que ele não estava fazendo nada de errado. Ele falava assim, porque ele não matava, ele não roubava, ele não era uma pessoa má, né? Ele trabalhava, ele amava os filhos, ele cuidava, ele me amava, mas não era o suficiente, né? Não era o suficiente. E assim, a gente parou de ir na igreja, porque para mim era difícil, né? Porque daí a gente chegava na igreja, e o Marcos, na igreja, ele é o Marquinhos, né? Ele é o Marquinhos porque o Marquinhos, ele pregou desde criança. Né? Para você ter noção, o Marcos, quando ele tinha 9 anos, o primeiro estudo bíblico que ele fez foi do Apocalipse. Ele começou do contrário. Ele, escatologicamente, ele, sabe, ele questionou o Espírito Santo e ele fez um estudo sobre o Espírito Santo, né? Até ele entender que realmente o Espírito Santo existia. Mas você entender e você sentir, você realmente viver é outra coisa. Então, para a gente foi difícil, porque a gente também, e eu também me afastei. Né? Então, apesar de eu entender que aquele tinha que ser uma decisão dele, não forçada, não por imposição, né? Em algum momento ele entendeu, não sabia quando, mas eu também acabei me afastando. Então, assim, eu penso que a gente... foram anos sem realmente ter uma comunhão com Deus, sem ler uma Bíblia, sem fazer um pôr do sol, sem realmente de sentar no banco da igreja e querer sair, né? Não sentir assim uma vontade de falar com Deus. E para mim foi difícil porque quando eu comecei o curso de serviço social, eu abri o olho para coisas que antes eu não tinha noção, que eu não tinha ciência, né? E assim, coisas do passado que vinham me assaltar, e também eu acabei, assim, começando a questionar Deus nesse sentido, de, Senhor, por que tanta maldade? Né? Por que tanta desigualdade? Por que a questão social ela é tão latente e o Senhor não faz nada? Né? As pessoas sofrem do nosso lado, e o Senhor não faz nada. Como assim? Né? Então, isso acabou me afastando também, porque essa maldade do mundo ela me fazia, assim, descontar na pessoa que é o amor do mundo. Porque a gente, e eu digo sempre, que a gente não conseguia encontrar o equilíbrio. Né? O equilíbrio entre a racionalidade, entre o mundo e sua maldade, e Deus, o amor e o Espírito Santo, e a religião e a igreja, entendendo que a religião envolve muitas coisas, e os dogmas que te sufocam, sabe? E assim, você vê coisas na igreja que te deixam, assim, indignadas, quando você entende, né? Então, isso foi desgastando o nosso relacionamento com Deus. Jennifer, escute uma coisa, querido, que ela cita o curso que ela fez, o Marcos cita o curso acadêmico que fez. Amigo, o conteúdo, o que você coloca na sua mente, vai definir muito da sua fé. Por isso que a gente fez o jejum dos sentidos, hoje a gente está encerrando o jejum dos sentidos hoje. Santificamos visão, paladar, olfato, tato e audição. Por quê? São as entradas da alma. Eles se tornaram vulneráveis por conta de muita coisa que introjetaram na sua caminhada acadêmica. Prestem muita atenção, isso pode acontecer. Isso pode acontecer na faculdade, pode acontecer com as séries, pode acontecer com os filmes, pode acontecer com as músicas, todas as coisas que são contrárias a Deus. Se você consumir muito isso, você não deve consumir nada, mas se você consumir muito, vai descentralizar a sua fé. Bom, como é que vocês entraram na sala? Foi a minha tia Kelly, te amo, minha tia. Ela mandou para minha mãe, que mora na Itália. Aliás, minha família toda, do lado materno, assiste essa sala assiduamente. Né? A Camila, por exemplo, que deu o testemunho há pouco tempo atrás, ela é minha prima, ela morou comigo. Então, na adolescência, então, essa minha família toda assiste. Aí, a minha mãe e a minha irmã
começaram a me mandar o link. E a minha irmã, a minha mãe falava assim, que a minha irmã, por muito tempo, ela teve uma depressão profunda e ela teve muito tempo que tomar medicação forte. E a minha mãe falava assim, a Júlia tá mudando. Tá acontecendo alguma coisa, essa sala tá sendo muito boa para ela. Aí eu falava, meu Deus, então vamos ver o que é, porque... Aí eu tava nesse meio tempo, porque eu tenho muita ansiedade, né? Eu sou muito nervosa, eu tive crises, né? E daí, nessa semana, foi uma semana que eu estava extremamente ansiosa, assim, sabe? Por consequências de erros passados, coisas que Deus me perdoou, mas que eu não tinha me perdoado ainda. Aí eu entrei, agora eu não tenho certeza se foi no dia 28 de maio ou no dia 29 de maio. Eu lembro que o sermão foi sobre graça, foi sobre perdão, e eu tenho, assim, eu não lembro certinho do conteúdo, mas é impressionante como aquilo me tocou, e eu entendi, assim, que não adianta, e ele falou, não adianta você sofrer sobre coisas do passado que já passaram e foram, sabe? Se perdoe, Deus já te perdoou. E aí eu entrei, e daí eu falei pro meu marido começar a assistir comigo. Eu falei, é muito bom. Eu não imaginei que o Marcos ia levantar 5 horas da manhã todo dia, porque ele trabalha demais, né? Ele trabalha das 7 às 11 da noite, em ensino médio, estado e universidade, mas ele entrou, foi bem na época que ainda não tinha voltado às aulas presenciais, então a gente, isso também foi muito bom, porque a gente conseguia entrar mais assiduamente, né? E daí ele começou a assistir, porque ele falou assim, que não tinha como me deixar sozinha, se eu esteio da casa sozinha, né? Deixa eu dizer por que ele entrou, ele me falou ontem. Posso te entregar, Marcos? Opa, pode sim, pastor. Autorizado. Deus começa a mover a vida da Jennifer e ela começa a sentir a operação do Espírito Santo na vida dela, a presença de Cristo muito mais vivo. A fé da Jennifer volta, a confiança em Deus vai voltando e as entradas nas salas, em sessões do Espírito, das mensagens, testemunhos começam a mexer com ela. E ela começa a assistir todo dia também. E aí ela convida o Marcos. O Marcos, quando foi convidado, ele disse assim para mim, pastor, eu não queria mais ouvir sobre Deus. Você chegou nesse nível, Marcos? Eu não queria mais ouvir sobre Deus. Sim, pastor. Cheguei nesse nível. Sabe que muitas vezes, meu pai, inclusive, uma vez ele me chamou para conversar, né? Isso foi não lembro que dia da semana foi, acho que foi um sábado à noite. Meu pai foi muito duro comigo. Foi muito duro. Meu pai fez um apelo, assim, aquele apelo avassalador, né? Comigo. Mas o efeito foi contrário, sabe, pastor? Eu não senti esse apelo positivamente, né? Saí daí da casa dele muito chateado, né? Muito chateado, entristecido. Cheguei em casa reclamando, né? Pra Jane. E um tempo para frente, né? Desse tempo em diante, quando alguém tentava falar alguma coisa, pastor, sobre Deus ou sobre a igreja, nossa, aquilo me deixava assim, sabe? Até mesmo nervoso, né? Eu fui algumas vezes à igreja nesse período, né? E eu lembro que eu ia à igreja, pastor, e eu sentava num canto ali, ficava quase que abaixado, sabe? Porque eu temia muito que alguém ali na hora da escola sabatina, por exemplo, né, pedisse a minha opinião. Por que eu estou falando disso, pastor? Porque a minha igreja é uma igreja pequena, uma igreja de 50, 60 pessoas, que todos se conhecem, é uma cidade pequena, né? E eu criado ali, quer dizer, por algum tempo, meu pai, enquanto ancião da igreja, frequentamos eu e ele essa igreja e assumimos praticamente, isso era menino, adolescente, por um período grande, assumimos a liderança da igreja quase que sozinhos, né? Mais 2 ou 3 famílias ali. E então a igreja me tinha, e talvez ainda me tenha, como referência. Eu não queria ser referência para nada, né, pastor? Então, quando eu ia à igreja, eventualmente mesmo, eu sentava ali e baixava a cabeça. E às vezes alguém falava, né? Ó, Marcos Galdino pode dar uma opinião aqui, por favor, sobre isso, sobre aquilo. Você que é professor, você pode dizer tal coisa. E eu tenho muitos amigos na igreja que são muito generosos comigo, que me amam muito e que eu ainda os amo muito mais hoje. E nessa generosidade todas, eles tentavam me incluir, né, pastor? E eles tentavam me incluir, eu tentava me excluir, né? E ficava aquela briga ali que você deve imaginar como é que deve ser, né? E nisso, pastor, tentativa do meu pai falar comigo, foi muito frustrada, né? Tentativa da minha esposa falar comigo, né? Para Jane, eu até falei isso com você ontem, pastor. Eu disse a você que a Jane é uma pessoa maravilhosa, né? Porque ela está do meu lado, não, ela sabe disso. Ela sabe disso. Os elogios que eu dou para ela aqui em público, eu dou no particular também. Ele entrou na sala a primeira vez, sabe por quê, gente? Assim, pastor, eu só entrei porque eu a amo. Eu não queria contrariar a minha esposa. Eu entrei só, eu fui para lá para ficar ao lado dela, ia mexer no celular, mas só para deixá-la feliz. Eu entrei na sala porque eu amo a minha esposa. Né? Isso é legal, isso aí. E sabe, pastor, a Jane, até falei isso para você ontem, a Jane nunca me cobrou nada.
Nós somos casados há 8 anos, né? 8 anos. E a Jenny nunca me cobrou nada, ela não é uma pessoa que me cobra, ela é uma pessoa que me incentiva. Isso foi sempre assim, em relação a todas as coisas. Foi assim quando eu decidi fazer o doutorado, por exemplo, né? E mesmo não tendo tempo, pouco tempo para a família, pouco tempo, e ela me incentivou, né? Não, vai lá, faz, porque é importante para você, né? Olha que interessante, eu não contei isso para você ontem e nem falei com a minha esposa. Quando eu fiz o mestrado, pastor, eu entrei no mestrado em 2013, terminei em 2015. A minha dissertação de mestrado foi sobre o Adventismo. Eu tratei na dissertação de mestrado, eu não falei isso para você ontem, até esqueci. Eu construí toda a história do Adventismo até chegar à região oeste do Paraná, que é onde eu moro. E eu tratei dos pilares da fé adventista, isso na dissertação de mestrado. Esse momento, 2013, 2014, é o momento do reavivamento que eu falei para você, né? E quando eu entrei no mestrado, eu não tinha, naquele momento, dúvidas que eu queria trabalhar uma temática ligada à religiosidade, à ciência da religião, à antropologia da religião, e tratar disso de forma acadêmica, mas tratar do adventismo, né? Uma experiência bacana, assim, contando muito rapidamente, né? No dia da minha defesa do mestrado, um dos integrantes da banca fez uma pergunta totalmente fora de contexto, assim, chega a ser estranho academicamente falando, numa universidade pública, principalmente, né? Ele falou, bom, você tratou do adventismo porque você é adventista, né? Eu falei, sim, sou adventista. Aí ele disse, e vocês têm uma visão diferente em relação ao céu, não é? Porque para vocês adventistas, tem uma coisa ali no céu, eu queria que você explicasse, né? O que é isso? Porque um colega meu de mestrado havia apresentado antes de mim um trabalho onde ele tratava de um tema que é a chamada etnoastronomia, que é a forma como os povos, né, variados compreendem os astros. E eu entendi o que ele quis dizer. Eu falei, sim, professor. Eu falei, nós adventistas temos uma compreensão diferente em relação ao céu. Ele falou, me fala sobre o Órion. O que é o Órion para vocês adventistas? E ele me disse assim, sabe que eu li O Desejado de Todas as Nações. Eu li O Grande Conflito. Professor na banca do mestrado, né? Isso em 2014, mais ou menos, 2015, não lembro mais. E eu falei para ele do Órion, mas com muita vergonha já, né? Já estava num momento mais envergonhado. Eu comecei a fazer, é longo, né, o período de estudos. Eu comecei o mestrado com uma fé relativamente ok, né? Mas quando eu terminei, a fé já não estava mais como era antes, né, pastor? De longe, né? Não estava mais como era antes. Eu falei meio acanhado para ele, mas eu expliquei para ele, né, em poucas palavras, a visão que nós adventistas temos do Órion, o local por onde, né, Jesus Cristo há de vir buscar os salvos. Falei muito envergonhadamente, porque na minha banca todos eram pós-doutores, né? Em antropologia, história, né, ciências humanas. E aí você já estava tocando, não era história mais, era fé. Né? Era fé. Mas quando eu falo da fé, pastor... Todo o período que você falou sobre a igreja adventista eram datas, e você foi construindo a história da igreja. Quando você falou do Órion, já é a fé, e a sua fé já estava lá embaixo, e essas coisas não combinavam mais, né? Não, eu falei acanhadinho, pastor, sabe? Geralmente eu sou bem enfático quando eu vou falar assim, numa apresentação, num trabalho, alguma coisa do gênero. Chegou nessa hora, eu estava acanhadinho ali, né? Mas fiz a minha parte, né, pastor? Essa é uma história que eu não contei para você ontem, me veio à memória isso hoje. E passaram-se os anos ali, entre esse período, né? Entrei no doutorado, minha esposa me incentivou muito. Estou em vias de terminar. Olha que interessante. Eu não quis trabalhar no doutorado o mesmo tema que eu trabalhei no mestrado. Por opção mesmo. Eu quis romper com isso, entende, pastor? Eu queria romper com isso. Eu cheguei a um ponto, e disso minha esposa não sabe, em que na verdade, eu pensei que estava falando comigo mesmo, mas estava falando com Deus, né? Mas naquele momento, eu comigo mesmo, eu cheguei a pensar em apagar qualquer memória que eu tivesse acerca de ser adventista, sabe, pastor? Isso é muito triste, né? Eu falei para você ontem, eu me envergonho, assim, de algumas coisas, né? Porque a gente olha para trás e fala, meu Deus, quanta falta de sabedoria, né? Quanto egoísmo disfarçado de intelectualidade, sabe, pastor? E hoje eu me envergonho. Mas abrindo o coração aqui para os irmãos, né? E diante de tantas pessoas que talvez, ouvindo isso, estejam passando por algo semelhante, eu posso até, assim, eu nunca consegui me classificar como um ateu, né? Já passei por várias nomenclaturas, assim, eu comigo mesmo, né? Passei por várias nomenclaturas. Já me considerei deísta no momento. No momento eu me considerei panteísta. No momento eu me considerei agnóstico. Eu estava me considerando muita coisa, né? Ao longo desse processo, sabe, pastor? Mas chegou um momento, assim, que eu beirei o ateísmo total. Eu beirei o ateísmo total, mesmo. E aquela chama que brilhava em mim de uma maneira tão linda, pastor, quando eu tinha 9, 10, 11 anos, eu senti que ela se apagou quase que por completo, sabe? Isso é um motivo, assim como eu disse, eu me envergonho, mas na mesma proporção em que eu me envergonho, é a proporção na qual eu engrandeço a Deus nesse momento, pastor, porque, como você disse nas suas palavras iniciais, ele me resgatou. E não só isso. Eu diria que ele me resgatou de um lugar onde era impossível, aos olhos humanos, pastor. Aquele era o pecado, um claríssimo pecado contra o Espírito Santo, entende? Então, da onde Deus me resgatou, era um lugar quase impossível. Porque, para mim mesmo, olhar para mim e dizia, olha, bom, não tem chance alguma de um dia
o que eu vou fazer? Eu vou esquecer todas as teorias que eu aprendi? Quer dizer, para poder me apegar de novo na Bíblia, que é só mais um livro sagrado, né? Quer dizer, que é só mais um livro histórico, me apegar em Deus, né? Que é só mais uma ideia, uma construção humana, né? Quer dizer, eu ficava pensando sobre isso, então eu não via nenhum espaço para religiosidade. Bem agnóstica essa ideia, né? Muito bem agnóstica essa ideia. Porque o panteísmo acredita que Deus está em tudo. O deísmo acredita que Deus criou e deixou aí a própria criatura dando conta de si mesmo. E o agnosticismo, ele não crê na solução dos problemas nossos, né? Então, é bem agnóstica essa tua ideia aí. E foi assim, sabe, pastor? Até que a Jane falou assim, amor, você lembra da sala 57 que eu falei com você? Que a tia apresentou e tal, assim, eu tô assistindo? Eu falei, sim, amor. Assiste comigo amanhã. Pastor, essa mulher aqui do meu lado, pastor, falando, se ela me pedir qualquer coisa, pastor, olha, eu falei isso para você ontem, ela me pede tão pouco, ela me solicita tão pouco sobre qualquer coisa. Quando ela pede, eu faço, sabe? Eu faço. Eu falei, bom, falei, sim, amor, falei, vou acordar amanhã, 5 horas da manhã. Pastor, eu trabalho todo dia, né? Trabalho manhã, tarde, noite, até as 11 da noite. Por acidente, no semestre passado, eu não trabalhei às sextas-feiras à noite. No semestre passado. Eu pude gozar um pouco do que é uma sexta-feira à noite em casa. E a Jane sempre incentivando, ainda que não com constância, mas sempre incentivando a fazer o culto familiar com os filhos na sexta-feira à noite. Eu estava vindo de uma preparação, que eu não sabia que era uma preparação para isso que viria, né? Mas eu vinha de uma preparação, né? Quando a Jane me chama para assistir a sala 57, desculpa, eu deixei carregando o celular na noite anterior, isso eu não tinha contado para ela, contei para ela ontem à noite. Deixei carregando o celular porque a minha intenção era acompanhá-la, porque eu queria fazer companhia para ela. Enquanto ela ia assistindo a sala 57, eu ia mexendo no celular, né? E eu gosto de vários temas, né? Política, economia, sociedade. Eu estava ali pensando já em ler alguma coisa durante o período em que ela estava assistindo a sala 57. Só que daí, pastor, o que aconteceu? Naquele dia, quem passou, inclusive, o vídeo que foi colocado aqui, é o vídeo do Vale de Ossos, de Ezequiel 37, foi o pastor, como é que se chama? Adevaldo. Adevaldo. Isso mesmo, pastor Adevaldo. O Vale dos Ossos Secos foi a narrativa do Cid Moreira. Pastor, e eu tenho grande admiração por vozes, a Jane sabe disso também. Eu gosto disso, eu sou aquele que gosta de assistir filme dublado. Eu gosto de voz, eu gosto de, enfim, né, é um gosto pessoal por vozes. E a voz do Cid Moreira é muito peculiar, né? Pastor, e na hora que começou a narração, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, né? E a gente coloca na televisão para assistir. Tá mexendo no celular, eu parei de mexer no celular. E eu fui ouvir. E, nossa, pastor, é até difícil, assim, sabe, dizer, né? A hora que chegou no verso 3, com a Bíblia aberta aqui, né, de Ezequiel 37, quando na voz do Cid Moreira, ele narrou a pergunta, filho do homem, poderão esses ossos ter vida de novo? Nossa, pastor, foi chocante, assim, sabe, o que aconteceu ali. Podem esses ossos ter vida de novo? Pela primeira vez em muitos anos, pastor, olha, muitos anos, eu ouvi a voz de Deus, sabe, pastor? Podem esses ossos ter vida de novo? Eu pensei, acho que não, eu pensei. Falei, não, esses ossos não podem ter vida de novo. Falei, será que não podem? Ou será que podem? Sabe? Aquilo aí já me deu um nó na garganta, né? Parecido com o que eu tô sentindo agora, inclusive. Me deu uma vontade, assim, de chorar. E a Jane sabe. Para eu chorar, pastor, sabe? Tem que ser dor. Sabe? O filho dele, até hoje, já conseguiu ficar a lágrima dele. Quando o Gabriel ia embora daqui, porque a gente vê ele. Eu vejo ele uma vez por ano, meu filho mais velho, né? Esse era o momento que eu chorava, uma vez por ano, quando meu filho mais velho vinha da Itália me visitar e voltava para casa. Pastor, naquela hora me veio essa emoção. Eu contrariei nessa hora, eu disse, não, calma aí, isso aqui é meramente emocional. Eu pensei comigo, não falei nada pra Jane. Pensei, isso aqui é meramente emocional, eu baixei a cabeça. Bom, terminou ali o meu momento em que eu podia ficar na sala 57, 7 horas da manhã, eu tive que sair para trabalhar. E aí, no meio do caminho, eu resolvi mandar um áudio pra Jane. Não sei se você quer falar, amor, do áudio? Você quer falar? Quer que eu fale? Mandei um áudio pra Jane, eu até brinquei no próprio áudio, eu disse que era um podcast, não era um áudio, porque era um áudio de 10 minutos, né? No caminho que eu estava indo pro trabalho, comecei a me questionar, e me questionando, eu mandei mensagem pra Jane. E na hora o Espírito de Deus me tocou no sentido, pastor, que tipo de pai eu estava sendo para os meus filhos, sabe? Porque eu sempre... Qual era o exemplo que eu estava dando para os meus filhos? Porque eu sempre me considerei, pastor, um bom pai. Amoroso, carinhoso.
E sempre prezei muito pela educação dos meus filhos. Acho que o fato de ser educador de formação, ter uma carreira no campo da educação, acaba me ajudando nisso também, fazer o melhor para os meus filhos. Já fiz o melhor por filho de tantas pessoas, né, pastor? E também fazer o melhor pelos meus filhos. Naquela reflexão ali com a Jane, eu falei, amor, eu acho que... olha só, do nada, pastor, do nada. Eu acho que a gente precisa ter uma outra vida. Mas isso foi, pastor, não foi de hoje para amanhã, isso foi de hoje para agora, quer dizer. Eu era um... Pois não, pastor. Só uma observação. Não é do nada. É do tudo. Do nada você tinha, amigo. Tem razão, pastor. Essa influência já foi o Espírito de Deus movendo as peças dentro do seu coração. Aí é do tudo começou a mudança. Né? Em minutos, pastor. Eu estou falando de 10 minutos, 15 minutos. Comecei a sentir aquela chama queimando dentro de mim, pastor. Enquanto eu falava com a Jane. Pastor, eu não sei se você consegue entender, eu não sei se aqui nessa sala tem alguém que consegue entender. Eu não cria mais em nada. As minhas explicações eram todas lógicas. Todas eram explicações racionais. Todas empíricas. Se tivesse pautado na história e na ciência, ok. Pautaram na religião, eu ia entender como simbólico. Você entende? Era esse o meu momento intelectual. E, pastor, ali dentro do carro, eu falando com a Jane, enfim, falei para ela que me deu vontade, a partir daquele momento, de ter uma outra vida com nossos filhos. Aí falei para ela da possibilidade de a gente fazer o culto às sextas-feiras à noite. Enfim, foi um podcast de 10 minutos, né? Não foi um áudio. Terminei ali esse áudio, fechando o celular, quase chegando ao trabalho. Eu fiz a minha oração, pastor. E eu não sei quanto tempo fazia que eu não orava, sabe? Eu racionalizava muito e pensava muito, perdia muita noite de sono, pastor, pensando. A gente me conhece, eu ficava até 4 horas da manhã pensando, pastor, pensando. E construindo um conjunto de ideias, né, na minha mente, que até hoje não me levaram a nada, né? Mas, naquela hora, dentro do carro, eu fiz uma oração, pastor. Eu falei assim, Senhor, se você está aí, pode ser que você esteja aí, eu quero entregar para ti uma coisa. Quero entregar nas tuas mãos agora, se você está aí, vou entregar nas tuas mãos agora a minha racionalidade. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Eu disse a Deus dentro do carro. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. E eu ainda disse, eu posso estar falando sozinho aqui agora, posso não estar falando com ninguém. Mas se há alguém do lado de lá, eu estou entregando aqui, agora, a minha racionalidade. Eu quero que o Senhor opere na minha racionalidade. Eu quero que essa racionalidade humana, eu quero que esse intelecto tão louvável do ponto de vista humano, que gosta da lógica, que gosta da razão, se o Senhor está aí, eu quero que isso se transforme no culto racional que o apóstolo Paulo tanto insistiu para que nós tivéssemos. Eu quero isso. Eu disse ali naquela hora. Com uma convicção em construção. Você entende, pastor? Uma convicção em construção. Eu fui trabalhar. Cheguei no trabalho. Foi tudo muito automático, muito rápido, pastor. Eu não consigo entender isso ainda. Não consigo entender isso ainda direito, sabe? Cheguei no trabalho, aquele dia foi um dia diferente. Conversei com os colegas. Conversei com uma colega em especial. E falei para ela que ela tinha assistido a Sala 57, isso já no primeiro dia, né? Já estava já sendo um missionário da Sala 57. E falei que aquilo mexeu comigo. E ela falou, nossa, que bacana, tal, que legal, né? Enfim, conversamos ali um pouco. E dali para frente, pastor, eu comecei a frequentar a sala, a Jane já frequentava. Ainda, naquele momento, a gente não estava com aula presencial todas as noites, né, amor? Então, eu estava conseguindo dormir cedo e acordando 5 horas da manhã, animado. Pastor, eu tenho uma dificuldade para acordar cedo, você não tem ideia, pastor. E estava eu acordando 5 da manhã, feliz da vida, animado, né? E a gente mora aqui no sul do Brasil, a gente tem o hábito de tomar um chimarrão, né, pastor? Aqui no sul do Brasil, né? Fazia um chimarrão 5 horas da manhã, ia tomar um chimarrão assistindo a Sala 57, né? Um pouco contraditório, mas era o que acontecia. E, pastor, aí teve um dia em que a irmã Raquel pregou, o senhor me recordou do nome dela ontem. Ele está no YouTube ouvindo você. Oh, puxa vida. Irmã Raquel, você é uma bênção de Deus, você foi uma bênção de Deus na minha vida. Você foi a resposta daquela oração que eu fiz dentro do carro, irmã. Você pode ter certeza disso. E Deus continue lhe usando muito, muito, muito. Olha, sua mensagem foi... Ela está passando por um momento sensível na vida agora, Marcos. Nós estamos orando, pastor. Nós estamos orando por ela. Porque agora eu oro, pastor. Amém, glória a Deus. Agora eu oro. Mas ela e, pastor, emocionada. Ela pregou sobre a mente de Cristo. Ela pregou sobre a mente de Cristo. Esse é um tema que sempre me chamou a atenção. E ela pregou, pastor, eu assisti 2 vezes. Assisti 2 vezes. Ainda quero assistir uma terceira, não sei se está disponível ainda, anotando. Falei para a Jane isso. Tem que fazer isso, anotando. Pastor, ali fechou, sabe? Fechou ali um elo, né?
E ali as coisas começaram a fazer sentido. A partir da pregação da irmã Raquel, as coisas começaram a fazer sentido. Eu pedi outras coisas para Deus, pastor. Eu até falei com a minha esposa ontem. Numa oração, já, agora sentindo que eu podia orar, sentindo que já tinha alguém ali ouvindo do outro lado, eu pedi uma coisa muito difícil para Deus, pastor. Muito difícil. Pedi duas coisas. A primeira foi a mais difícil de todas. A primeira, eu pedi para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, tira de mim o espírito crítico. Eu disse isso, tira de mim o espírito crítico. Pastor, eu sou um professor universitário. Criticidade, você sabe, é algo que a gente incentiva nos nossos alunos. Avaliar é a sua função, né? Avaliar é a minha função. Eu sou orientador de trabalhos de conclusão de curso, né? Primeira coisa que eu digo para meus alunos, quando vão fazer o TCC, é tenha um espírito crítico. Naquele momento, naquela oração, eu pedi a Deus, tira de mim o espírito crítico. Mas, Senhor, não tira de mim a criticidade. Eu dividi isso ali naquela hora, sabe, pastor? Eu queria que Deus tirasse de mim aquele espírito que fazia com que eu, ao ir à igreja, ficasse ali apenas analisando palavra por palavra, sabe? Aquilo que estava sendo dito. E tentando dar explicações. Eu queria esse espírito crítico, eu queria fora de mim. Isso é muito difícil, pastor. Se tem alguém aqui que está vivendo isso ou viveu isso, sabe o que eu estou falando. Isso é muito difícil. Mas eu pedi que Deus mantivesse a criticidade. Porque essa é uma herança da filosofia, e deveria também ser uma herança da minha religiosidade. A gente não pode aceitar as coisas assim, sem pensar e sem refletir. A reflexão é necessária. Você não queria parar de pensar. Queria parar de pensar. Você só queria pensar corretamente. Exatamente. Com a influência correta e com os olhos de quem ama. Exatamente. E quem pensa amando, pensa diferente. Né? Exatamente. E a segunda oração que eu fiz, pastor, a primeira foi muito difícil. Porque a primeira estava contrariando a mim mesmo. Eu estava pedindo alguma coisa que eu não sabia direito se eu queria. Mas eu estava disposto. Estava disposto. Assim como eu entreguei a minha racionalidade nas mãos de Deus. Coloquei a minha racionalidade no altar do Senhor, pastor. Mesmo. Coloquei a minha racionalidade ali para ser sacrificada. Você entende? Eu estava colocando ali nesse mesmo altar para ser sacrificado o meu espírito crítico. Porque não adianta nada, pastor, ao homem ganhar o mundo inteiro. Não é o que diz a palavra? E perder a sua alma. Eu não queria perder a minha alma. Eu não queria perder a alma dos meus filhos. Eu não queria perder a alma da minha esposa. Eu sei da minha influência, pastor, aqui no meu lar. Eu sei da minha influência na minha igreja. Eu sei da minha influência para as pessoas que me conhecem desde criança. Eu não poderia arriscar isso. Eu coloquei isso tudo no altar do Senhor. E aquilo que devesse ser sacrificado, que fosse. Que fosse. E o segundo pedido, a segunda oração, eu pedi uma coisa, pastor, que eu nunca tinha pedido a Deus. Meu pai, quando conversava comigo, ele dizia assim, Marcos, que saudade que eu tenho quando você era criança, tinha 9 anos de idade, ele dizia. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu era considerado um prodígio, né, pastor, na igreja, né? Porque eu logo me batizei, a Diana até comentou, o primeiro estudo bíblico que eu fiz foi o estudo do Apocalipse, né? O pessoal da minha igreja pegou leve também, né, pastor? Bem leve. Da minha igreja pegou leve, né? E eu pedi o estudo do Apocalipse, pastor. E eu comecei a ser professor do estudo do Apocalipse, eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, né? E amava a escatologia, enfim, né? Quer dizer, isso muito jovem. Meu pai me dizia assim, quando ele conversava comigo às vezes, né? Mesmo eu contrariado. Ele dizia que saudade quando a gente sentava junto para estudar a lição da escola sabatina. Quando a gente sentava junto para estudar escatologia, e você me explicava as coisas com 10 anos, meu pai dizia isso. Aí nessa oração eu pedi a Deus o seguinte, eu falei, Senhor, isso é difícil também. Eu disse, me devolva a fé que eu tinha aos 9 anos. Me devolva essa fé. Olha que interessante, pastor. Deus não devolveu a fé dos 9 anos, pastor. Deus me deu uma fé ainda mais fortificada. Fortificada pela experiência. Fortificada por ter experienciado, inclusive, pastor, ter passado pelo deserto. Você entende? Eu lembro quando eu era jovem na igreja, 18, 20 anos, eu ouvia testemunhos, né? Das pessoas que haviam saído, abandonado a fé e voltado. E quando eu tinha 18, 20 anos, eu olhava para aquilo e falava, puxa vida, né? Olha só aquela pessoa ali. Quer dizer, saiu porque quis, né? Agora está aí todo arrependido. Veja só, né, pastor? Isso quando eu tinha 18, 20 anos, né? 18, 20 anos. Aquela fase ali da adolescência, ali caminhando para a juventude, né? Uma rebeldia adolescente. E até falei com você ontem, né, sobre isso. Eu sempre, mesmo quando cristão praticante, eu sempre fui muito crítico com a igreja, com os dogmas, com aquilo que eu chamei ontem de burocracia cristã. Sempre fui muito crítico, mesmo enquanto adventista praticante. Hoje é disso que você tem vergonha quando você diz hoje. Eu tenho vergonha disso, pastor. Exatamente. A isso você se refere, né? Isso, exatamente, pastor.
E uma das coisas que eu dizia, pastor, era não crer, por exemplo, na necessidade de um rebatismo. E aí eu via as pessoas que saíam da igreja, depois voltavam e eram rebatizadas. Eu pensava, isso não precisa, a pessoa já batizou uma vez, puxa vida, e buscava ali textos bíblicos, argumentos, e, enfim, isso no momento, no meu bom momento de fé, né? Isso no bom momento. Então aí você imagina só a diferença, né, do que o Espírito Santo fez comigo, com aquilo que eu fui mesmo enquanto crente. E eu dizia, não, a pessoa não precisa se rebatizar. Isso não existe, né? Batizou uma vez, é uma só fé, um só batismo, né? Um só batismo. Batizou uma vez, está batizado, não precisa disso, para quê, né? Para quê? Só para se expor lá na frente, as pessoas ficarem questionando o que você fez, o que você não fez. Leitura de ata em público, falava, puxa vida, para que isso, né? Só para expor a pessoa. Enfim, né, pastor, o tal do espírito crítico, né, que eu pedi para Deus me tirar naquele dia. Eu pedi a Deus que Deus me desse a fé dos 9 anos, pastor. E aos 9 anos de idade, na época eu pedi para os meus pais, que não eram adventistas, eu pedi para eles a permissão para me batizar, aos 9 anos. Na época meu pai estava frequentando a igreja, apesar de não ser batizado, estava frequentando a igreja, e ele me autorizou. Me autorizou aos 9 anos, porque meu pai entendeu que eu havia compreendido o evangelho. E ele também se batizou, mais ou menos ali naquele período. Na verdade, meu pai batizou-se em julho de 1992 e eu em setembro de 1992. Batizamos quase na mesma época, mas meu pai autorizou, porque ele... Sim, ele percebeu, né? Percebeu que realmente eu tinha condições de ser batizado. E quando eu pedi a Cristo, naquela oração, que ele me desse a fé da criança de 9 anos, eu não sabia o que ele ia fazer, pastor. Eu não sabia. Aquela semana toda foi uma semana, assim, de... Olha, até falei pra Jenny, falei assim, amor, agora dá orgulho de olhar no meu YouTube e ver o histórico do YouTube, né? Falei pra ela ontem. E o histórico do Spotify. Eu gostava muito de músicas, pastor. Muito, muito, muito. E algumas músicas que eu não ouvia na minha adolescência, porque eu passei uma adolescência ouvindo quarteto, né? É um quarteto que eu amo, de paixão, um quarteto americano chamado A Capela, não sei se você conhece. E eu passei a minha adolescência ouvindo A Capela. Quando eu comprei meu primeiro carro, por exemplo, o som alto tinha uma capela tocando, né? E aí eu me torno adulto, um cético, e eu estava ouvindo pop rock nacional anos 80. E aquilo se tornou meu novo gosto musical, né? Quer dizer, aquilo foi acoplado a mim, né? Criou em mim uma segunda natureza, né? E aí eu falo pra Jane agora, né? Falo, olha, amor, dá orgulho agora olhar. Orgulho, santo orgulho, né? Não tem uma expressão melhor, né? Mas de olhar meu Spotify agora, né? Porque eu não sei quanto tempo faz, pastor, já mais de um mês. Muito mais de um mês, né? Não sei o que é uma música, né? No meu celular. Os podcasts que eu ouvia, né? Sobre assuntos variados, eu não ouço mais. Quer dizer, hoje eu estou assistindo a Sala 57, que eu não consegui assistir num determinado dia, porque eu não pude acordar, por exemplo, porque foi exaustiva a noite anterior. E eu passo o meu horário do meio-dia assistindo a Sala 57, né? Ou um testemunho que não deu para pegar inteiro, por exemplo, porque eu estava indo para o trabalho, eu assisto no meio-dia. Eu gosto muito do pastor Tiago Arraes, que você deve conhecer, né? Tem um canal no YouTube chamado Outra Igreja, e eu comecei a acompanhar, né, um estudo que ele fez, inclusive ali sobre o livro de Tiago, né? Enfim, e minha vivência ultimamente tem sido essa, né, pastor? Eu não sabia que Deus ia me devolver essa fé dos 9 anos por completo, né? Até que chegou um dia que eu chamei a Jane no quarto ali, eu tinha vindo para casa só para me trocar rapidinho, porque eu trabalho em 2 cidades diferentes. Então, eu saí de Foz do Iguaçu, passei em casa muito rapidinho, para tomar um banho e me trocar, e ia a Medianeira, né, que é a cidade próxima, onde eu dou aula numa outra universidade, que é do mesmo grupo que eu trabalho. Eu passei em casa, e enquanto estava me trocando, eu chamei a Jane. Falei, amor, vem aqui. Falei, eu vou contar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você, mas você não pode contar para ninguém. Agora estou eu aqui falando, né, para sabe-se lá quantas pessoas, né? Falei, não pode contar para ninguém. Ela falou, o que é, amor? Eu falei, não vou contar mais. Falei, você vai contar, com certeza. Envergonhado, você não pode rir. Você não vai rir, por favor. Aí ela falou assim, o que é, amor? Conta logo, porque a Jane é ansiosa, né, pastor? Aí eu falei para ela assim, amor, eu tô considerando, né, não cheguei a dizer para você, vou, né? Eu tô considerando, não é certo. Falei, mas eu tô considerando a possibilidade de me rebatizar. Eita, glória a Deus, irmão! Que maravilha! Ai, pastor. Como Deus é tremendo, né, pastor? E esta Deus é tremendo, pastor. Tornou-se realidade, é isso? Pastor, e no mesmo dia, não foi, todas as coisas aconteceram assim, de um dia para o mesmo dia. Eu nunca, nesse momento aí, nesse último mês, né, de maio, né, no final de maio, começo de junho para cá, não teve uma realização que não tenha sido demorada. Tudo foi de um dia para o mesmo dia. Mais de um dia para o outro. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura mesmo. E naquele mesmo dia eu falei, não vou contar para ninguém, não conta para ninguém. Né? No outro dia eu já contei para todo mundo, né, pastor? Já comecei a mandar mensagem para minha irmã, para meu pai. Não conta para ninguém, deixa que eu conto. Ele falou, ele foi trabalhar e eu liguei para a mãe. Falei, mãe, você não vai acreditar. O que aconteceu? Porque eu, humanamente falando, eu não imaginava. O que eu imaginei, assim, ele poderia fazer uma profissão de fé, tomar uma santa ceia e se sentir perto de Deus,
Mas o batismo mesmo, de descer nas águas novamente, ele me falava que ele nunca ia fazer isso. E se dependesse dele, ele não iria se batizar. E aí que entra a importância, não dependeu dele, não foi ele. Foi Deus, foi o mover do Espírito Santo, que usa a sala para nos atingir, para que nós sintamos sabe, esse friozinho, sabe, essa coisa gostosa. Eu falei, como que a gente ficou tanto tempo distante, como que a gente não sentia? É tão sutil essa primeira impressão que a gente tem. Essa primeira impressão é Deus, Deus primeiro, acima, Deus onipotente, onisciente, onipresente, sabe? Ele está ali, ele está tentando falar com a gente, e a gente não está escutando, a gente fechou. Eu falei, a gente vai ali e corta esse relacionamento, e essa linha, e a gente corta essa linha e a gente não consegue ouvir. É só... Então, desculpa, querida, pode continuar. Pode falar, pastor. Agora eu esqueci, eu sou assim. E vocês estão se religando a Deus, né? Exatamente. A gente ligou esse neurônio, essa sinapse, que antes ela tinha sido cortada, agora por ela passa energia e ela chega a nós de uma forma que nunca chegou, né? Nunca chegou. Marcos e Jennifer, uma mente sistemática, racional, academicamente preparada para criticar. Exatamente. Como é que a Sala 57, que é desvestida de uma liturgia formal, não preocupada exatamente com o academicismo, com o título em si, mas com o emblema do Espírito, como é que uma sala desvestida desse academicismo, que tanto lhe é próprio, chegou e tocou você? Pastor, eu até, uma expressão que eu usei ontem com você, né, que eu falo com a minha esposa aqui, nesse sentido, que chama atenção na Sala 57 é justamente o informalismo. Não é informalidade, o informalismo, no sentido de se desprender do formalismo, do mero formalismo religioso, sabe, pastor? Aquela religião burocrática, que por vezes é uma religião pesada de cumprimento de dogmas e doutrinas, que nem sempre fazem o sentido que deveriam fazer. Aqui na Sala 57 tudo isso ganha sentido, porque o sentido está na vida das pessoas, pastor. Está na obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E principalmente quando a gente percebe que ser religioso não é conhecer de Gênesis a Apocalipse, não é conhecer patriarcas e profetas, o grande conflito de Cor. Ser cristão, na sua plenitude, na plenitude do Espírito, é agir de acordo com o mover do Espírito. É agir impactando a vida de pessoas. É o desaguar. Eu aprendi aqui com você e com tantos outros pastores. É justamente a gente ir para a comunidade e manifestar essa fé na comunidade. É tentar impactar pessoas. É isso que eu aprendi aqui na Sala 57. Que a fé só faz sentido justamente no momento em que ela se transforma em ação, em vida prática. E não em vida prática egoísta, apenas cumprimento de um conjunto de deveres, mas uma vida prática voltada para o semelhante, voltado para o outro, voltado para dentro, mas ao mesmo tempo voltado para fora, para quem também precisa de Deus, para quem também precisa de salvação. E até para contar uma experiência, pastor, muito rapidamente, né? Luciano? Do Luciano, pastor, do Luciano. Segura. Eu quero só um adendozinho aqui, porque é muito importante. Queridos, agora você imagina a sociologia, a filosofia, a história que eles têm como conteúdo advindos dessa questão acadêmica. Agora pensa isso a serviço do Espírito Santo. O problema é quando isso não está a serviço do Espírito, te afasta de Deus. Agora o academicismo fará sentido quando ele é revestido pelos emblemas do Espírito. Quer ver como é que é o esqueminha? Fala do Luciano. Olha a diferença. A forma para o formalismo, não para o que o Marcos está tentando passar para a gente. Dá uma olhada no Luciano. Pastor, fomos fazer compras, e a Jane? Isso foi agora, sábado à noite. Sábado passado, foi isso, né, amor? Sábado à noite. Fomos fazer compras. Saindo do supermercado, a Jane olhou, né, pela janela e viu um moço, um rapaz, sentado num gramado. Era noite já. Olhando para o asfalto, para a BR, que fica bem à frente do supermercado, na rodovia, e vendo os caminhões passarem. E minha esposa percebeu, com o olhar de assistente social que ela tem, ela percebeu que era uma pessoa em situação de rua. Era um mendigo. E ela falou assim, amor, olha a pergunta da Jane. Meu Deus, amor, será que ele comeu hoje? Pergunta da Jane para mim. Pastor, em outros tempos, eu teria dito o seguinte, com certeza ele comeu, sim. Né? Comeu. Só que naquela hora vamos embora. Né? Eu ia tentar me desviar daquele momento ali. Né? E aí a Jane, será que ele comeu hoje? Eu falei, amor, eu não sei. Eu até demorei um pouquinho, assim, para ser mais, assim, exato com ela, né? Eu deixei ele pensar um pouco. Aí eu falei assim, amor, o que dá pra gente fazer, eu disse, é a gente dar a volta com o carro e parar o carro bem na frente dele e ali perguntar, né, pra ele. Ela falou, então vamos fazer isso. Demos a volta, né, com o carro, retornamos, passamos de novo na frente do mercado e estacionamos o carro logo à frente.
Abrimos o porta-malas, pegamos ali alguns biscoitos que a gente tinha comprado, todinho, né? Que era para as crianças, né? Era para as crianças, todinho. Pegamos ali alguns todinhos. Eu fui ali no porta-luvas, peguei algum dinheiro e a gente foi se encontrar, então, com esse rapaz. A gente chegou perto dele, ele estava assim, pastor, olhando os caminhões passarem, mas ele estava numa outra dimensão, né, pastor? Então, ele havia bebido, ele havia fumado ali um baseado, né? Havia fumado maconha, estava fumando na hora que a gente chegou, né? Inclusive. E a hora que a gente chegou meio próximo dele, ele se assustou, né? Ele olhou pra gente assim, com aquela cara de susto, pediu com licença. Aí a Jane perguntou se ele estava com fome. Aí ele falou que sim. Aí a Jane pegou para ele os alimentos, né? E a gente conversou um pouco, né? Ali, à medida em que era possível. Aí eu fui entregar um dinheiro, né, pro Luciano. O Luciano, não, eu não quero dinheiro, ele disse. Ele falou, eu passei o dia todo bebendo, né? Foi isso que ele disse, né? Eu passei o dia todo bebendo. Como quem dissesse assim, se você me der esse dinheiro, eu vou beber com esse dinheiro. Eu disse para ele, Luciano, perguntei o nome dele, ele me falou que era Luciano, perguntei para ele para onde ele estava indo, ele disse que estava indo a Assunção, no Paraguai, e que ele havia vindo do Nordeste, né, amor? Do Brasil, não lembro de qual lugar, não lembro de qual estado. Havia vindo do Nordeste, né, viajando de carona, a pé, enfim. E ele estava indo a Assunção, no Paraguai. Mas todo sujo, maltrapilho, né? O que ele disse que ele tinha ali de roupas e cobertores, estava dentro de sacos, né, como se fossem sacos de lixo, assim. Enfim, a situação bem deplorável, né? E ali naquela hora eu fui tocado ali pelo Espírito de Deus a pedir para o Luciano, mesmo naquela condição, sabe, pastor? De fazer uma oração com ele, sabe? Eu e a Jane, a gente se abaixou ali perto dele, pedimos para ele a permissão, se ele permitia que a gente fizesse uma oração. Ele disse, sim, claro, não podem fazer. Eu toquei no Luciano, como quem abraçasse assim o Luciano, com todos os cuidados, né, pastor? Porque a gente ainda está na pandemia, né, bom lembrar, de máscara. E eu orei pelo Luciano, pastor. E na oração eu pedi que Deus abençoasse o Luciano, a sua viagem até o seu destino, que o protegesse de qualquer violência, porque a gente sabe quanta violência acontece com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, pastor? Orei para que Deus o protegesse de qualquer violência. Orei para que Deus protegesse as pessoas que amam o Luciano, que com certeza sentem falta dele, porque ele está provavelmente há muito tempo fora de casa. E orei também pelas pessoas que o Luciano ama, que talvez ele também sinta saudades. Eu pedi isso em nome de Jesus, concluí ali a minha oração. E o Luciano, ele só pôde olhar para a gente, assim, né, amor, com um semblante inesquecível, assim, né? E agradecer, sabe? E na hora, pastor, me veio, assim, à mente aquele texto bíblico, né? Tive fome e me destes de comer, né? E logo em seguida, Jesus dizendo, tudo que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Na verdade, eu vi ali no Luciano, pastor, o próprio Cristo falando comigo. Falando que ele queria algo mais de mim. Olha, pastor, se eu fosse contar tudo aqui, eu já perdi meu horário, você sabe, né, pastor? Eu estou aqui entendendo. Já perdi meu horário. Conversa tão boa aqui, pastor, e se eu fosse falar de tudo... Eu contei outras coisas para você ontem também, né? Aquele dia do mendigo ali, foi o seu coração que já estava vestido ali. O coração da Jane já estava vestido. Vocês entraram no carro, eu tenho a impressão de como vocês voltaram para casa pensando nisso, sabe por quê? Eu Se não chorei. fosse, Chorou, né? esse novo nascimento que ocorreu com vocês, que está ocorrendo, ele seria invisível. O que eu consigo ver, Luciano, é o menininho criado pelo ancião da igreja voltando, mas voltando melhor ainda. A Jane que se afastou voltando melhor ainda, né? Para cumprir a obra de Deus e serem bênção, luz nesse mundo. Né? Glorifica a Deus. Que dia vai ser seu rebatismo mesmo? Conta para ele. Pastor, vai ser em setembro. Eu não sei se eu vou conseguir, eu até não olhei a data certinha. Eu gostaria muito que fosse no dia 28 de setembro. Eu não olhei que dia da semana vai ser. Porque foi o dia do meu primeiro batismo, sabe? Aos 9 anos de idade. Também foi no batismo da primavera. Mas se não der, pastor, vai ser no mês de setembro, né? Esse ano vai ser dia 25. É que eu não sou. O pastor Eu falou, não soube já disso. preparei. Já preparou, amor? Dia 25 do 9, pastor. 25 de setembro. Vai ser, tá confirmado já. Eu só não sabia, mas já está confirmado para o dia 25 de setembro. É porque eu não soube antes, senão eu ia batizá-lo hoje à noite na vigília. Que vida, pastor. Eu não soube antes. Se eu soubesse, a gente ia ajeitar tudo para hoje à noite, amigão. Pastor, mas ó, já tá escrito no propósito, eu vou me batizar com essa camiseta aí que você tá, viu? Né? Sala 57. Sala 57. Ela te ajudou, esse ambiente te ajudou a... Meu Deus, pastor, se não fosse isso, pastor, se não fosse a sala 57, eu jamais teria voltado, pastor. Jamais teria voltado, eu garanto isso. Foi o mover de Deus, o mover do Espírito Santo aqui nessa sala, que tocou meu coração, tocou a minha mente. Tocou a minha mente, pastor. E vou te falar uma outra coisa, e vai ser a última coisa, porque agora eu tenho que sair. Pastor, o que o Espírito de Deus está fazendo comigo é uma reprogramação mental. Você consegue entender, pastor? Claro, com certeza. Aquilo que antes tinha um sentido, está tendo outro sentido. Aquilo que antes não fazia sentido algum, ganhou sentido, sabe?
É porque eu gosto da palavra que eu gosto é da ressignificação. Exatamente. Coisas estão tomando um novo significado. Você está sendo liberto de você mesmo. A luta interna que você tem, que o pastor pregou aqui hoje, está sendo vencida pelo Espírito. Porque quando ele toma todo lugar, Marcos, aí não sobra lugar para mais nada, senão somente Cristo. Que é o que está acontecendo com a gente. Vamos filmar esse batismo e vamos mostrar ele aqui na sala 57 para a glória de Deus, amigo. Amém, pastor. Vamos fazer isso sim. Tenho 4 fazer isso sim para vocês. Ô, pastor. Eu preciso de vocês para que eu seja feliz. Vocês são as partes visíveis de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém, pastor. Amém. A recíproca é verdadeira, pastor. É verdadeira. As frases são marcos que a gente está levando para a vida. Né? Eu faço estágio na Secretaria de Assistência Social aqui da minha cidade, né? Então, lá a gente vivencia, né, a vulnerabilidade, as mazelas de forma forte, e é lá que eu falei, assim, com Deus, e eu falei que eu vou unir, e hoje eu entendo todas as coisas que eu aprendi na faculdade com o amor de Cristo, para que eu consiga ser luz no lugar que eu estou, que é um lugar privilegiado nesse sentido, enquanto assistente social em formação, e unir as políticas públicas e o amor de Cristo de uma forma que essas pessoas elas me enxerguem enquanto luz e elas enxerguem Cristo, sabe? Eu posso falar uma última coisa? Posso, pastor, falar uma última coisa? Eu estou com o Ezequiel 37 aberto aqui, né? E até vou mostrar, não vai dar para ver direito, né? Mas fiz uma anotação aqui, sabe, pastor? Olha aí, ó. Fiz uma anotação ali. Exato. Bem onde está escrito. Sim. Sim. 2021. Sim. Esse sim, pastor, eu estou respondendo aqui a pergunta. Filho do homem, poderão esses ossos se tornar a viver? De novo? Eu respondi aqui hoje, pastor. Sim. Sim, esses ossos podem tornar a viver, porque esses ossos, eles tiveram vida de novo, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia por isso. Amigo, você está vencendo a batalha. Você está vencendo a guerra interna pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso. Para mim é cristianismo. Isso para mim é vida, evangelho vivo, né? Mas aí a gente vai encerrar, Marcos. E se você quiser já se deslocando, eu sei que você tem atividade.